Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Eu quero pedir a todos, vocês que estão visualizando, não esqueça de dar a curtida, de dar o like, de dar a sua visualização. E também te peço, não esqueça de fazer a sua inscrição. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Que tipo de vaso você é? De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Na igreja externa ou visível de Deus na terra, há muitos vasos. Há vasos de honra, cristãos fiéis que se apartam do mal e que se mantêm leais ao verdadeiro evangelho, de conformidade com a revelação bíblica. E vasos para desonra, crentes falsos que se desviam da verdade. Os fiéis que desejam ser útil ao mestre devem manter-se à parte de todas as religiões e de todos os supostos crentes que defendem doutrinas contrárias às Escrituras. Contato com quem ensina doutrinas antibíblicas deve ser feito apenas para procurar corrigir com amor, para que se arrependam e retornem à verdade. Deus conhece perfeitamente aqueles que permanecem fiéis ao Evangelho original, bem como aqueles que transigem quanto às suas verdades. Jeremias capítulo 18, o vaso do oleiro, verso 2, desce à casa do oleiro. Deus ordenou a Jeremias que fosse à casa do oleiro. Aí observou que o oleiro fazia um vaso de barro. O vaso partiu-se nas mãos do oleiro, o qual refez, porém diferente do vaso anterior. Esta parábola contém várias lições importantes sobre a obra de Deus em nossa vida. Primeiro, nossa submissão a Deus, como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço a Ele, determina em grande parte o que Ele pode fazer através de nós. 2. Fala de profunda dedicação a Deus da nossa parte. Pode estorvar seu propósito original para a nossa vida. 3. Deus, se quiser, pode mudar seus planos para a nossa vida, fazer dele outro vaso, conforme o que bem lhe pareceu.
aos seus olhos fazer. Romanos capítulo 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? O apóstolo Paulo está argumentando sobre o direito de Deus de usar certas pessoas para realizarem seu propósito redentor, sempre sem ter que dar explicações a ninguém. 1. Não devemos interpretar essas palavras julgando que Deus não serve de princípios morais inerentes ao seu próprio caráter santo. Ao lidar com indivíduos e nações, Deus rege na sua natureza, não pela vontade humana, mas pelo seu amor, misericórdia, integridade moral e compaixão. Verso 22 e 23. Vaso da ira, vasos de misericórdia. A expressão vaso da ira refere-se àqueles que pela prática do pecado estão se preparando para a sua destruição eterna. O indivíduo torna-se um vaso da ira através dos seus próprios atos pecaminosos e da sua própria rebelião contra Deus, conforme o apóstolo Paulo já declarara. Mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, entesoura ira para ti. Apesar disso, os vasos da ira ainda poderão se arrepender, voltar-se para Deus e receber sua misericórdia. A expressão vasos de misericórdia refere-se àqueles, tanto judeus como gentios, que creem em Jesus Cristo e o seguem. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Esse tesouro em vaso de barro. O cristão é um vaso de barro que às vezes passa por tristezas, sofrimentos, lágrimas, aflições, perplexidades, fraquezas e temores. Mas o cristão não é derrotado. Jamais o cristão será derrotado por causa do tesouro celestial que nele está. O cristianismo não é a eliminação da fraqueza, nem meramente a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Isso significa que em toda aflição podemos ser mais do que vencedores, mediante o poder e o amor de Deus. 2. Que nossas fraquezas e sofrimentos nos tornam totalmente receptivos à graça abundante de Cristo e permitem que a sua vida seja manifestada em nossos corpos. Verso 8. Atribulados, mas não angustiados. Se experimentarmos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição, perturbação, enfermidade ou tragédia
provocará nossa derrota espiritual. Quando as circunstâncias externas ou exteriores se tornarem insuportáveis e nossos recursos humanos se esgotarem, os recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver a nossa fé, esperança e força. Deus não abandonará seus filhos fiéis em nenhuma circunstância. Deus jamais nos abandonará. O vaso de honra precisa passar pelo fogo para ser purificado. O teste do fogo esta é a parte mais difícil. O vaso é colocado no forno altamente aquecido para tirar todas as impurezas e se tornar um vaso forte e preparado para ser usado pelo seu Senhor. Exemplo, Atos capítulo 9, verso 15. E disse o Senhor: vai, pois, este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A conversão de Paulo inclui não somente uma ordem para pregar o Evangelho, mas também chamado para sofrer por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo foi informado desde o início que ele iria sofrer muito pela causa de Cristo. No reino de Deus, ou no reino de Cristo, sofrer por amor a Ele é um sinal do mais alto favor de Deus e o meio de ter um ministério frutífero. Resulta em recompensa abundantes no céu. A morte precisa atuar no cristão para que a vida de Deus flua dele para os outros. Capítulo 20, verso 23. O Espírito Santo me revela para todos entender e aceitar. Para o apóstolo Paulo, a vida e o serviço para Cristo são representados como uma carreira ou corrida que se deve correr com absoluta fidelidade ao seu Senhor. Romanos capítulo 5, verso 3. Nos gloriamos nas tribulações. O apóstolo Paulo lista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo. A palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isto inclui coisas como necessidade financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristezas, enfermidades, perseguições, maus tratos ou solidão. Em meio a estas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produz em nós um espírito e caráter
perseverantes. O vaso de honra é todo aquele preparado para toda boa obra. É aquele vaso que está à disposição do oleiro para cumprir a sua vontade. Que tipo de vaso você é? Vaso de honra ou vaso para desonra? Você está preparado para toda boa obra? A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra do Senhor e não tem do que se envergonhar. Que tipo de vaso você é? Que tipo de testemunho você tem dado? Quando você partir desta terra, qual o legado que você vai deixar? Que tipo de história você vai deixar? Que tipo de testemunho? Que tipo de exemplo? Você tem refletido a glória de Deus na sua vida? O seu caráter já foi moldado à semelhança do caráter de Cristo, o caráter de Deus? Que tipo de vaso você é? Vaso de honra ou vaso para desonra? Oremos neste momento. Senhor Deus, oh Paizinho querido, Paizinho amado, Deus de infinita compaixão e misericórdia, neste momento, ó Pai, eu entro na Tua santa e gloriosa presença. Eu quero apresentar a Tua igreja, a noiva, Pai. Que o Senhor venha tratar com a Tua noiva de maneira gloriosa, de maneira poderosa, Pai. Que venhamos ser vasos aprovados por Ti, ó Pai. Mas para sermos aprovados é necessário ser provado. É necessário ser preparado, é necessário ser moldado, é necessário passar pelo forno, pelo fogo, pela fornalha. Oh Senhor amado, entra com teu agir na vida dos teus filhos e faz um grande despertamento, meu Pai, porque a tua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Desperta a tua igreja, Pai. Realiza uma grande obra, Pai. Apenas uma palavra tua muda todo este quadro, esta situação que a igreja se encontra no momento. E o final dos tempos estão aí, meu Pai. Quantos não têm boa vontade em examinar a tua palavra, meu Deus? Que o Senhor venha repreender, eu repreendo esse espírito de preguiça, esse espírito de falta de querer, falta de vontade, meu Pai. Tem tempo para fazer tudo, meu Pai, mas muitas das vezes não tem boa vontade para examinar a tua palavra, para palestrar contigo diariamente, meu Pai, porque não dão valor às coisas espirituais, mas sim às coisas materiais. Olha como está a vida de muitos da tua igreja, meu Pai. Entra com teu agir, com teu poder santo. Oh Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito da graça, assopra com teu Espírito Santo, meu Pai, sobre a tua igreja e faz um grande avivamento, meu Senhor. Um grande despertamento, um grande mover, meu Pai. Levanta vasos de honra para que teu nome seja adorado, glorificado. Vasos que conheçam a tua palavra, que não tem de que se envergonhar, meu Pai. Obreiros aprovados por ti, Senhor. Quantos estão em cima do altar, mas não conhecem a tua palavra? Não tem intimidade contigo, meu Pai, porque não te busca, não prioriza o reino, meu Pai. Mas que o Senhor venha chamar a tua igreja à responsabilidade, a ter uma consciência, Pai, de que precisamos nos aproximar de Ti, porque a Tua palavra diz: tornai para mim, eu tornarei para vós, assim diz o Senhor. Por isso eu intercedo pela Tua igreja,
Tira do meio dos teus filhos, meu Pai, esse espírito de fraqueza, Senhor. Esse espírito de derrota seja repreendido, meu Pai. Em nome de Jesus, que todo este mal saia do meio do teu povo. E o Senhor venha fazer uma grande obra, um grande mover do teu Espírito Santo. Levanta profetas e profetizas, meu Pai. Dê os dons de cura, de revelação, de profecia. Coloca a tua igreja avivada de pé, meu Pai, adorando, glorificando e exaltando o teu nome. Entra com o teu agir, meu Pai. Por isso eu já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação. Em o nome de Jesus. Amém.